assim. Acerca da instalação de periféricos do programa Microsoft Excel 2013 e do sistema operacional Windows 10, julgue o item. No Excel 2013, um gráfico somente pode ser inserido na mesma planilha em que está o conjunto de dados a que faz referência, certo ou errado? Para responder essa questão, nós precisamos fazer isso na prática do Excel, né, pessoal? Então vamos pegar aqui o meu Excel, eu quero que vocês acompanhem na tela ali. Percebe que eu tenho ali na planilha chamada planilha 1, que é essa planilha atual, eu digitei ali valores como janeiro, fevereiro e março e os seus respectivos valores como se fossem as vendas do trimestre de uma empresa. E eu gostaria agora de gerar um gráfico de acordo com esses valores. Só que um detalhe, eu gostaria de gerar o gráfico não dentro desta planilha chamada planilha 1. Eu quero criar uma outra planilha e nessa outra planilha quero colocar o gráfico e deixar os dados nesta planilha 1. Tem como fazer isso? Deixar os dados na planilha 1 e criar uma outra planilha para colocar somente o gráfico? É possível sim. Acompanha comigo o que a gente vai fazer então aqui no passo a passo. Primeira coisa, pessoal, vamos criar aqui uma nova planilha, clicando aqui embaixo na esquerda, ali onde está o meu ponteiro do mouse, nesse sinal de adição que é para criar uma nova planilha. Então eu vou clicar ali, pronto, criei a minha planilha, minha nova planilha. Agora eu tenho duas planilhas aqui nesse arquivo, certo? Vamos clicar ali na guia inserir e agora vamos clicar aqui no botão gráfico e escolher um tipo de gráfico. Eu vou escolher gráfico de pizza e aí eu vou escolher um gráfico de pizza específico e a princípio, como nesta planilha não tem nenhum dado, ele criou a ideia aqui de uma área vazia em branco, sem nenhum gráfico. Aí depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botão para selecionar os dados. Esse botãozinho aqui, ó, onde eu estou com o ponteiro do mouse. Vou clicar para selecionar os dados. Bem, quando eu faço isso, ele abre essa caixa de diálogo que me permite agora selecionar os dados do gráfico que eu vou montar. Como os dados estão lá na planilha 1, estão em outra planilha, o que eu vou fazer agora é justamente buscar esses dados lá na planilha 1. Vou clicar aqui em planilha 1, vou pegar esses dados aqui, seleciono esses dados e vou confirmar clicando em OK. Olha o que aconteceu agora. Nesta minha planilha atual, eu tenho o gráfico. Aqui aparece o gráfico ali, ó, com as fatias proporcionais, é um gráfico de pizza ali com janeiro, fevereiro e março. Isso nesta planilha que eu chamei aqui de planilha 3, certo? Lá na planilha 1 eu tenho os dados. Percebe então como é que ficou? Eu tenho os dados numa planilha e tenho o gráfico em outra planilha. É isso que está acontecendo agora, então já podemos voltar agora, depois dessa demonstração, para a questão, porque olha o que a questão disse. No Excel 2013, um gráfico somente pode ser inserido na mesma planilha em que está o conjunto de dados a que faz referência. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Claro que nós podemos criar um gráfico dentro da mesma planilha que tem o conjunto de dados, mas é importante saber que nós também podemos criar um gráfico em outras planilhas, diferente da planilha onde está o conjunto de dados. Basta selecionar os dados e indicar que os dados que vão compor esse gráfico que está aqui na minha planilha estão em outra planilha. Então sim, é perfeitamente possível deixar os dados em uma planilha e o gráfico referenciado desses dados em outra planilha, como a gente fez aqui no passo a passo. Portanto, nós marcamos como errado, porque ele disse o gráfico somente pode ser inserido na mesma planilha em que está o conjunto de dados. Errado, o gráfico pode sim ser inserido tanto na mesma planilha como também em outras planilhas, não só na mesma planilha. Portanto, errado a questão. Valeu, pessoal, mais uma